Olá! O Atlas da Violência de 2019 mostra que apenas 120 municípios, o que equivale a 2% do total das cidades brasileiras, concentram 50% de todos os assassinatos que foram registrados no país no ano passado. Pela legislação brasileira, a maior responsabilidade sobre a segurança pública é dos estados, mas o combate à violência também é atribuição das prefeituras. Por isso, nas campanhas eleitorais dos municípios, o assunto ficou entre os principais temas dos candidatos, principalmente das grandes cidades. E nesta edição do Câmara Debate, nós vamos conversar com dois parlamentares que são especialistas nessa área. É o deputado Coronel Tadeu, do PSL de São Paulo, e o deputado Subtenente Gonzaga, do PDT de Minas Gerais. Bem-vindos, deputados. Obrigado por atender ao convite do programa. Obrigado, Regina. Um abraço para o meu amigo Subtenente Gonzaga, meu parceiro de parlamento. É um prazer estar falando com vocês novamente e explicando esse assunto sobre segurança a todo o Brasil. Obrigado, Regina. Prazer dialogar aqui com o Coronel Tadeu, meu professor. E é um assunto sempre atual, né? Enquanto nós estivermos com os índices de violência e criminalidade que o Brasil tem, será sempre atual discutir segurança pública. Eu gostaria de começar pelo Coronel Tadeu, para falar sobre a responsabilidade das prefeituras na segurança pública. Quando há uma invasão de competência, se é que há, e quais são os principais desafios que os prefeitos vão enfrentar no próximo ano? Regina, o estado de São Paulo é um estado atípico em relação aos demais, até pela sua economia pujante, e muitos municípios possuem rendas altas, possuem arrecadação alta. Isso possibilita, muitas vezes, o prefeito a formar ou investir nas suas guardas municipais, que é o que pode ser feito pelo município. Eu entendo que a guarda municipal ela é uma instituição que pode apoiar e muito a Polícia Militar. A Polícia Militar, todos já sabem, pelo artigo 144, é a responsável pelo policiamento ostensivo fardado. Entretanto, aqui no estado de São Paulo, nós temos uma realidade muito cruel nesse momento. A falta de efetivo, a falta de policiais militares em quase todos os municípios. O déficit de efetivo, ele chega a 12 mil homens. É muito significativo esse número para cobrir 645 municípios. E nessa campanha eleitoral, os prefeitos têm se preocupado mesmo em debater o assunto de segurança pública, porque cai no colo do prefeito algumas demandas. Por exemplo, a depredação de prédios públicos. Quem vai cuidar disso? O tráfico de drogas em escolas municipais, o tráfico de drogas na cidade, as entradas e saídas por onde tramitam as drogas, as armas e muito dinheiro e muito carro roubado ou furtado. Praticamente nenhum prefeito nesse momento se absteve de falar sobre segurança. Claro, a pandemia tomou conta de uma boa parte dos assuntos da campanha eleitoral, tendo em vista o ano que nós vivemos. Mas a segurança não ficou para trás. Hoje eu vejo muitos prefeitos falando no monitoramento eletrônico, falando em aumentar o efetivo da sua guarda, ou aqueles que não possuem, tentar criar uma guarda municipal. O assunto realmente é pesado, ele tem muitas vertentes para a gente poder discutir, mas aqui em São Paulo, todos os prefeitos, praticamente todos os candidatos a prefeito, estão preocupados com o tema, sim. Inclusive, Subtenente Gonzaga, é a segunda prioridade dos eleitores. Eu queria que o senhor fizesse uma avaliação também sobre os desafios que os prefeitos vão enfrentar no próximo ano. Acho que o principal desafio, a principal responsabilidade dos prefeitos é não querer competir com o Estado na competência de fazer o trabalho de polícia. A Constituição delegou, como você mesmo disse, ao Estado a maior responsabilidade na prevenção do combate à criminalidade do ponto de vista da atuação de polícia, do Estado de polícia. Portanto, a criação das guardas, eu não tenho o mesmo entusiasmo como se devesse ser a prioridade dos prefeitos a criação das guardas. Eu entendo que os municípios têm uma responsabilidade na prevenção da violência, porque você tem uma criminalidade que não tem violência,
né? Nós vamos falar dos crimes de colarinho branco como resumo dessa realidade. E temos aqueles crimes que estão decorrentes da violência, ou que sucedem à violência. Então, o município tem uma responsabilidade muito grande na prevenção, na perspectiva de prevenir a violência. Tem uma expressão que eu gosto muito, que é eliminar os fatores geradores de violência. Quando nós olhamos por esse foco, nós vamos encontrar uns sem números de possibilidades, de necessidades que é da prefeitura. Por exemplo, aprovar um zoneamento urbano, aprovar a existência de um bairro. Nós sabemos que um bairro bem organizado, com ruas e não favelas, tende a reduzir o nível de estresse das pessoas. Uma coisa é você ter 1.000 pessoas em 1 quilômetro quadrado, outra coisa é você ter 1.000 pessoas em 100 metros quadrados. Então, de não deixar surgir os aglomerados, já é uma ação exclusiva dos municípios que já contribui muito. Depois nós falamos do que todo mundo gosta de falar, da iluminação pública, mas quando você tem um posto de saúde que tem cadeiras para as pessoas sentarem, que tem cobertura para não tomar sol, para não tomar chuva, você já vai evitando, vai eliminando os fatores geradores de violência. Que essa criminalidade decorrente desse estresse vão sendo eliminadas a partir dessas ações. Tem uma outra ação que eu considero extremamente importante, que é do município, através dos alvarás de funcionamento. O município tem um poder de polícia administrativo que o Estado não tem, que a polícia militar não tem, que a polícia civil não tem, que é desse controle. Então, uma correta fiscalização e uma correta definição daquilo que é necessário para funcionar um determinado estabelecimento, ele pode levar em conta esses fatores. Um bar onde funciona o tráfico, por exemplo, o município não pode prender ninguém pelo tráfico. Por outro lado, a polícia militar só pode prender se tiver um flagrante. Então, é comum todos terem conhecimento que determinado estabelecimento é ponto de tráfico, por exemplo, e não ter a atuação da polícia da perspectiva da segurança pública. Mas você pode ter a atuação da polícia, do poder de polícia do município, através, por exemplo, do controle do alvará. Então, eu entendo que os municípios, os prefeitos, vão numa linha equivocada ao querer apresentar soluções da segurança pública somente a partir das guardas. Eu entendo que as guardas têm um papel importante, mas os prefeitos, os candidatos, têm sido muito insistentes em apresentar a solução apenas a partir da criação das guardas. É criar uma concorrência. Como disse o coronel Tadeu, por falta de efetivo nas polícias estaduais, nós incentivamos a criação de guardas municipais. Eu acho isso uma política limitada e equivocada, inclusive, para os municípios. Deputado Coronel Tadeu, no caso dos planos municipais de segurança pública, nem todas as cidades têm esses planos. Não seria o caso de ter uma exigência maior para que houvesse esse planejamento que o deputado subtenente Gonzaga lembrou? A própria legislação, Regina, ela já fala que qualquer prefeito que queira criar sua guarda municipal, ela deve obedecer um rito. E um deles é criar uma secretaria, criar uma corregedoria e, a partir daí, então, implantar a sua guarda municipal. Entretanto, como o assunto segurança ele é extremamente preocupante, acredito eu que, tendo ou não tendo guarda municipal, como até explanou muito bem o subtenente Gonzaga, há campo farto para que o prefeito possa atuar prevenindo a criminalidade, fazendo a prevenção na sua área de atuação, no que diz o que o município tem que fazer. E muitos deles têm feito realmente. É que, às vezes, o crime ele se concentra tanto, ele extrapola tanto a competência do município, que o município acaba se incomodando. E aí é onde eu falo que entra uma força amiga que vem complementar aquilo que a polícia militar não faz. Por isso, no começo eu havia falado, São Paulo tem um quadro bem diferente de outros estados. E aqui, pela absoluta falta de efetivo, eu vivo uma realidade com os prefeitos aqui, onde todos clamam por mais segurança. Quem deveria fornecer não está fazendo. E aí o prefeito ele precisa da solução, porque cai tudo no colo dele, os problemas caem para que ele resolva. E aí ele tem que recorrer a essa, entre aspas, essa competição, né, como disse o subtenente Gonzaga, mas o que eu acredito e vejo na prática é que as guardas municipais hoje têm sido um órgão de apoio muito forte
ao quesito segurança pública. É a somatória do trabalho, às vezes, da Polícia Federal, da Polícia Civil, da Polícia Militar, e venha lá atrás, vem a Guarda Municipal fazendo um belíssimo trabalho. Eu cito cidades grandes, importantes, como Campinas, como Limeira, como Bauru, onde eu estou agora, inclusive, como Sorocaba, onde esses municípios tiveram que investir, eles não tiveram outra alternativa a não ser incrementar esse quesito de segurança com homens, com viaturas, com motos, com, às vezes, tropas especiais que a gente chama de ROMU aqui, Ronda Municipal, e isso fez com que a população tivesse um pouco mais de tranquilidade. Ou seja, onde a polícia militar não estava conseguindo chegar, o prefeito teve que intervir. Lamentavelmente, porque seria obrigação do Estado de São Paulo prover esse policiamento ostensivo, mas infelizmente é impossível ter uma polícia militar onipresente. Então, aqui em São Paulo, graças a Deus, não há essa competição. Há uma grande colaboração entre essas duas instituições. Agora, deputado subtenente Gonzaga, o senhor acha que esses candidatos a prefeito eles estão apresentando propostas que sejam mais viáveis para esse combate à violência, para que haja uma conciliação dessa compartilhamento da responsabilidade sobre a segurança pública? Eu entendo que não. Eu estou muito preocupado, porque quando nós concentramos a nossa proposta do município, a segurança pública, na guarda, nós esquecemos que 90% dos municípios brasileiros sequer tem população que comporta uma guarda. Então, Minas Gerais, por exemplo, os seus 853 municípios, tem 240 com menos de 5 mil, que encaixa naquela PEC de extinção dos municípios. Minas perderia 240 municípios. Portanto, acho um equívoco nós concentrarmos as soluções a partir de uma proposta que se aplica nos grandes centros. Uma coisa é Belo Horizonte, onde eu estou, ter uma guarda com 2.500 pessoas, comporta uma guarda com 5 mil. Outra coisa é falar no município que tem 10 mil habitantes, que tem 5 mil habitantes, sequer tem renda para sustentar essa guarda. Então, se nós não trabalharmos naquele papel princípio do município, que é da prevenção, que é de garantir as ruas sem buracos, que é garantir as ruas limpas, as escolas bem pintadas, bem cuidadas, o posto de saúde funcionando com médico, o município não vai cumprir o papel dele. Aí que eu falo, e dialogando com o Coronel Tadeu, que eu falo de uma proposta que não se aplica à maioria dos municípios brasileiros. Então, acho que nós, ao fazermos essa análise, nós precisamos dar conta de avançar nos nossos municípios pequenos, já que nós estamos falando de competência dos municípios, e não de possibilidade de Belo Horizonte ou de São Paulo, ou de cidades com 300, 500 mil habitantes. Então, enquanto papel do município, eu estou muito preocupado com esse afunilamento de proposta voltada para a criação de guarda como alternativa. Então, nesse sentido, eu tenho preocupação. Deputado Coronel Tadeu, e quanto ao combate ao tráfico de drogas, que o senhor mesmo lembrou no início da nossa conversa, que ele é feito principalmente pelo governo federal, Polícia Federal. Como que os municípios podem realmente participar desse combate, dessa prevenção ao tráfico de drogas? Bom, a Polícia Federal e até as Forças Armadas, elas são responsáveis pelas fronteiras brasileiras. Nós temos uma fronteira seca, com milhares e milhares de quilômetros, por onde passam armas e drogas o tempo inteiro, via terrestre ou via aérea. Inclusive, agora o próprio Ministério da Defesa vem aprimorando cada vez mais a sua tecnologia para detectar aqueles voos clandestinos que saem de países vizinhos e pousam em fazendas e em pistas clandestinas, e a partir daí a droga é distribuída. No momento em que essa droga entra no Brasil, ela vai passar em algum momento por um município. Se nós tivermos uma integração muito grande entre a Polícia Federal, as Forças Armadas e as polícias militares, é possível se fazer um combate, mas tem que haver um entrosamento muito bom, Regina, mas perfeito mesmo, uma troca de informações absurda, e isso tem dado resultado. Há poucos dias, por exemplo, aqui em São Paulo, foi apreendida uma carga de 752 toneladas de drogas, né? Muita, mas é muita droga mesmo que foi apreendida.
Isso foi uma operação entre a Polícia Militar e a Polícia Federal. Às vezes, nos municípios, é possível a Guarda Municipal ir para cima do traficante e também fazer apreensões grandes, como aconteceu em São Paulo recentemente, com 30 quilos de cocaína. Então, há uma participação muito grande. E os municípios, eu tenho percebido que, dentro daquilo que eles podem fazer, porque realmente falta receita, e ninguém aqui vai obrigar município nenhum a constituir guarda se ele não tiver o recurso adequado para sustentar a operação dessa guarda municipal. Mas alguns municípios têm investido na questão de tecnologia e principalmente na detecção de veículos suspeitos e pessoas suspeitas que atravessam as cidades. Alguns municípios pequenos têm esse sistema de tecnologia e eles sabem exatamente quem está entrando, quem está saindo, se é da cidade e se não é da cidade. A partir daí, essa vigilância eletrônica e também humana é feita no sentido de passar informações para a Polícia Militar e dizer, olha, esse veículo aqui tem tudo para ser um veículo de um traficante, e a Polícia Militar vai atrás. Então, há muita integração. Esse jogo ele é um pouco complexo, mas os prefeitos têm aqui no Estado de São Paulo jogado muito bem com a Polícia Militar, com o Estado, com o governo do Estado, e nós temos feito um grande trabalho. Infelizmente, eu não consigo dizer o quanto isso representa do total de drogas que entra no Brasil, mas que praticamente todos os dias nós temos apreensões de guardas municipais, mostrando que realmente ela funciona, ela precisa, quem puder sustentar a Guarda Municipal no seu município, que sustente, que crie realmente, porque a gente sabe que o resultado é positivo e é benéfico para a população. E os prefeitos têm se conscientizado dessa necessidade. Tanto é que você vai pegar o plano de governo de diversos candidatos, dificilmente nós temos um plano de governo que não trate desse quesito de segurança e que não trate do implemento da Guarda Municipal ou da criação de uma Guarda Municipal. Sim. Agora, eu queria, por último, uma última pergunta para o deputado subtenente Gonzaga sobre os conselhos comunitários de segurança pública, já que muitas cidades não têm, que seria também uma forma de prevenção. Qual a sua opinião, deputado? Nós aprovamos no SUSP a previsão dos conselhos, Conselho Nacional, Conselho Estadual e Conselho Municipal. Antes do SUSP, havia uma série aqui em Minas, funcionou muito, que aqui ficou denominado de CONSEPs, Conselhos de Segurança Pública. Mas era uma organização, não era nem uma ONG, era uma organização da comunidade que eu sempre fui muito crítico, porque funcionava muito como instrumento de arrecadar recursos para a polícia, alguém que tinha uma atenção privilegiada da polícia. Eu sempre fui muito crítico, mas devo admitir que eu fui um embrião dessa discussão. Eu acho que nós temos que implementar o SUSP na sua plenitude, que prevê o Conselho Nacional, prevê o Conselho Estadual e prevê o Conselho Municipal. Acho que o papel do município, não só no tráfico, mas na política de segurança pública, ela tem como referência o SUSP, né? O SUSP veio para poder unir. Então, é possível nós termos um fluxo de informações partindo também do município que alimenta o sistema de inteligência das polícias estaduais e federal, que pode levar à apreensão de droga, não só de droga, mas de arma, enfim. É preciso de ter esse canal. E, por último, você já conhece a nossa proposta, que uma solução mais ampla seria, de fato, a adoção da Polícia Civil completo, em que a Guarda Municipal estaria inserida nesta nova política, nessa forma de ação, com a consolidação do SUSP, que aí sim, você faz a união, Estado e município, e todas as instituições se comunicarem através de um sistema único, que é o chamado SUSP. Essa é a visão que eu tenho de uma solução duradoura. Deputados, muito obrigada pela participação dos senhores aqui no Câmara Debate. Agradeço também atender os nossos convites. Obrigado, Regina. Um abraço, Gonzaga, e até a próxima, Gonzaga, se Deus quiser. Um abraço para todos vocês. Até a próxima. Obrigado, Regina, mais uma vez. O debate vai continuar sempre atual. Eu conversei sobre a responsabilidade dos municípios na segurança pública com 2 parlamentares especialistas na área, deputado Coronel Tadeu, do PSL de São Paulo, e deputado subtenente Gonzaga, do PDT de Minas Gerais. Obrigada pela audiência. Até a próxima.